32ª sessão ordinária do ano de 2022, 10 de outubro do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pelas redes sociais do YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forati Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Lucas capítulo 11, versículo 29 a 32. Amém. Eu coloco em votação a ata da 31ª sessão ordinária, realizada no dia 3 de outubro do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Pasta de documentos diversos. Eu apresento aos senhores vereadores a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, os quais estão à disposição dos senhores na secretaria desta casa para apreciação. Leitura das proposições que deram entrada nesta casa. Leitura do veto número 003/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, ao projeto de lei número 36/2022. Veto ao projeto de lei 61/2022. O veto número 3/2022 será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 25 de outubro do ano de 2022. Próximo. Projeto de lei número 74/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que estima a receita e fixa a despesa do município de Amparo, São Paulo, para o exercício de 2023. A LOA. Com observância no artigo 206 do caput do Regimento Interno, eu designo a data do dia 27/10, às 17 horas, para a realização de audiência pública, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo 1º, do inciso 1 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio do ano de 2000. Lida a presente propositura, no expediente dessa sessão ordinária, dou ciência aos senhores vereadores que o projeto de lei encontra-se digitalizado no site da Câmara Municipal e no prazo de 20 dias poderão oferecer emendas na forma da lei, cujo prazo se encerra no dia 31 de outubro do ano de 2021. Após as comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, que terão prazo concomitante a 15 dias para exararem seus pareceres, cujo prazo se encerra no dia 16 de novembro do ano de 2022.
Próximo. Leitura da emenda número 24/2022, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera disposições ao projeto de lei número 70/2022 na forma que especifica. A emenda será encaminhada para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 25/10 do ano de 2022, após Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 9 de novembro do ano de 2022. Leitura das moções. Moção de aplausos número 26/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Aplausos pela passagem do 70º11º aniversário da ITEC João Bellarmino e pelo importante índice alcançado no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira, em 2022. Eu, como autor da moção, eu requeiro que essa moção seja incluída e votada na ordem do dia. O requerimento verbal para inclusão e votação na ordem do dia está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Requerimento verbal para inclusão e votação na ordem do dia foi aprovada por todos os vereadores. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 130/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, requer informações relativas à decoração natalina no município de Amparo, que especifica. Eu solicito a leitura, por gentileza, senhora secretária. Requer informações relativas à decoração natalina no município de Amparo, que especifica. Requeiro nos termos regimentais e ouvido do outro plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, para que, através de seu departamento competente, em especial a Secretaria de Cultura e Turismo de Amparo, nos informe. Primeiro, se existe algum estudo ou projeto visando a instalar nas praças, ruas centrais e de comércio do município de Amparo alguma espécie de decoração natalina para as festividades deste ano de 2022, em caso positivo, apresentar projeto. Segundo, se na hipótese de ser positiva a resposta do item 1, poderia esclarecer se estes enfeites decorativos, acréscimo e reforço da iluminação pública, contemplariam toda a extensão da Rua 13 de Maio, reconhecidamente a principal rua do comércio amparense, praças e ainda trechos da Avenida Bernardino de Campos e Rua Comendador Guimarães, locais estes que o comércio migrou, tornando locais de muita movimentação, a fim de promover o embelezamento e atrativo turístico. 3. Existem projetos visando contemplar os distritos de Arcadas e Três Pontes e bairro do São Dimas, grandes aglomerados de população, com enfeites e decorações natalinas? 4. 4. Qual a data ou período que serão realizadas as festividades de Natal em nossa cidade, conforme previamente anunciado em redes sociais e publicamente? Sala das Sessões, 30 de setembro de 2022, vereador Carlos Benedito Casotti. Interesse público nas informações solicitadas visando o embelezamento destas áreas do comércio, com o objetivo de atrair e reforçar o turismo como forma de fomentar a economia de nossa cidade. Além disso, alguns comerciantes vêm questionando estas ações, notadamente por aqueles estabelecidos no primeiro trecho da Rua 13 de Maio, entre a Praça Monsenhor João Batista Lisboa e a Praça Padua Salles, e outros da Rua Comendador Guimarães e Avenida Bernardino de Campos, para onde, pela expansão da cidade, migram seus estabelecimentos e que solicitam os enfeites como atrativo comercial e embelezamento das ruas de nossa cidade. Obrigado. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, para a leitura, passaremos para o intervalo regimental de 10 minutos. Eu solicito a presença dos senhores vereadores na sala de reunião, que nós precisamos conversar sobre um assunto. Muito obrigado.
Ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras, dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 38/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que concede o título de esportista exemplo à senhora Clarice Gonçalves Soares. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Eu solicito a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa. Boa noite, senhora presidente, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa local, público presente. O motivo, eu gostaria de justificar a concessão desse título de esportista exemplo. A pessoa indicada tem 81 anos de idade. É a senhora Clarice Gonçalves Soares. Ela nasceu da cidade de Santos aos 20 dias do mês de março do ano de 1941. Foi casada com o senhor Luciano Moraes Soares por 54 anos e tiveram as filhas Vanessa e Cláudia, o neto Mateus, o genro Gilmar, todos residentes nesta cidade de Amparo. No ano de 1995, passou a residir em Amparo, quando já se engajou no grupo da terceira idade Flor da Montanha, sendo logo chamada para atuar como secretária do grupo. Entre suas principais atividades no grupo, além de secretária, executou a função de promotora de eventos, organizando bailes, convidando cidades vizinhas para participação, organizava festas dos Dias das Mães, aniversariantes do mês e uma grande festa no final do ano, os quais, no período de Natal, cantava no coral, teatro, desfiles de moda, propiciando a participação de todos os componentes com o desenvolvimento dos talentos de cada uma das pessoas. Foi organizadora do primeiro concurso Miss e Mister Terceira Idade, evento de grande sucesso em nossa cidade, envolvendo todo o comércio amparense no empréstimo de roupas, decorações e demais necessárias à realização desse evento. Salienta que o primeiro mestre de cerimônias do evento foi o ainda radialista Carlos Alberto Martins, hoje prefeito municipal da nossa cidade, que prontamente atendeu o convite, tendo apresentado as misses com muita simpatia e profissionalismo. Além desses trabalhos voluntários em nosso município, e como motivo principal da homenagem, é o fato de participar da equipe de esportes da terceira idade do nosso município de Amparo, como exemplo de dedicação e entusiasmo na prática esportiva, salientando 81 anos de idade. Há aproximadamente 20 anos pratica vôlei adaptado, desde quando passou a fazer parte da primeira equipe de Amparo, participando dos jogos Jori e ou Jomi, representando a nossa cidade em diversas cidades da região. Além da prática de vôlei, participa das modalidades de dança de salão e coreografia, tendo trazido diversas medalhas para o nosso município em todas as categorias, sejam elas de ouro, prata e bronze, demonstrando muito orgulho e entusiasmo na representação de nosso município, o que faz há aproximadamente 27 anos. Atualmente participa dos campeonatos, dos jogos regionais e do grupo Flor da Montanha. A esportista homenageada sempre menciona: agradeço a Deus
por viver nessa cidade maravilhosa, conhecer e conviver com pessoas tão especiais. Assim, exemplo demonstrado por essa esportista amparense em prol do esporte e representando nossa cidade, marcam o esporte amparense, contribuindo, somando e semeando valores a toda a juventude pela prática do esporte, o que é motivo de muita alegria e orgulho e de merecido registro e que justifica a presente homenagem, representando o resultado de um trabalho dedicado e incansável na prática esportiva, motivo de exemplo para toda a juventude e toda a comunidade amparense. Por todo o exposto, solicito aos nobres vereadores pela aprovação da presente proposta. Eu gostaria mais uma vez de ressaltar que a dona Clarice é exemplo mesmo, né? Na última edição dos Jogos, nós tivemos oportunidade de estar presentes junto com alguns vereadores e junto com o senhor prefeito, com o secretário de esportes, e a gente vendo essa mulher de uma idade, 81 anos de idade, é uma jovem que está lá. O seu espírito é jovial, e isso cativa as pessoas, faz com que a gente se entusiasme realmente em ver tamanha alegria de viver. E é uma honra para todos nós podermos conceder um título de esportista exemplo a essa senhora Clarice Gonçalves Soares, o qual eu peço a todos os vereadores que aprovem esse projeto, porque realmente isso daí faz com que jovens se inspirem, né? A gente já tem uma certa idade, demonstra cansaço, aquele desânimo, né? Uma vontade não tão de praticar certo tipo de esporte, e aquela senhora com aquela jovialidade naquela idade faz com que a gente se encante por tamanha vontade de fazer esporte e de viver. Conto com a aprovação dos senhores. Muito obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Posso falar, presidente? Claro, vereadora. Presidente, eu fiquei muito feliz quando o prefeito pediu para o senhor dar essa honraria para a Clarice. Eu estive junto com a Clarice, com a turma da terceira idade, lá nos Jogos Jolila. E eu conheço ela há muito tempo, ela frequentou meu salão, tudo. É uma pessoa muito para frente, ela está além do tempo dela. Então, eu acho mais que merecido essa honraria para a Clarice, porque ela é uma pessoa para frente, ela se envolve em todas essas atividades e ela anima o grupo. Então, onde ela está, tem sempre alegria. Então, eu acho muito válido essa honraria para ela. Obrigado, vereador. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Presidente. Pois não, vereador. Eu quero parabenizar e também dizer que é uma pessoa, pela idade, né? Está com toda a força e vigor. Isso é um exemplo para aqueles que são mais novos, né? Parabéns, presidente. Obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 38/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 45/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que concede o título de cidadão amparense ao Dr. Leandro Afonso Tomasi. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres pares, ao público presente, a imprensa, os internautas. Boa noite, vereador.
Iniciando aqui minha fala, primeiramente eu queria agradecer a presença do Dr. Leandro Afonso Tomasi, do seu marido também, o Tiago Giacomassi, e o projeto especificamente é o Decreto Legislativo 45 de 2022, que concede o título de cidadão aparência ao Dr. Leandro Afonso Tomasi. Bom, justificativa dessa indicação. Leandro Afonso Tomasi, brasileiro, casado, é advogado e sociólogo. Possui pós-graduação a título de especialização lato sensu nas áreas de administração hospitalar, direito tributário, direito do trabalho, direito constitucional, gestão pública municipal em ciências políticas. É mestrado em gestão em cuidados da saúde pela Miami University of Science and Technology, que é a Must University. Em doutorado em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires, a UBA, Argentina, com títulos e publicações obtidas em congressos e universidades nacionais e no exterior. Atua como advogado nos campos civil, criminal e trabalhista em escritório particular. Participou de cursos de extensão, atualização e aperfeiçoamento online e presenciais nas áreas de ciências políticas, sociologia, política internacional, democracia, administração pública e áreas correlatas em instituições como Universidade de São Paulo, a USP, Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, Universidade de Buenos Aires, UBA, Fundação Getúlio Vargas, FGV, entre outras. No ano de 2022, Leandro Afonso Tomasi foi agraciado com o Diploma de Mérito Jurídico Honraria outorgada pela Câmara Municipal de Campinas, pelo trabalho profissional desenvolvido na região. É atualmente professor universitário nas áreas de Direito Constitucional, Prática Jurídica, Ciência Política e Teoria Geral do Estado, e desde 2018 assumiu a função de coordenador do curso de Direito do Centro Universitário Amparense Unifia, trabalhando e contribuindo para o ensino superior da cidade de Amparo. Foi responsável, juntamente com outros jovens, pela implantação do capítulo Demolei, Guardiões das Sete Virtudes, no ano de 2005, na cidade, e desde esse momento sempre trabalhou em eventos sociais e filantrópicos na cidade de Amparo e toda a região. Desde 2018, vem atuando como organizador de eventos sociais e culturais na cidade, junto ao Centro Universitário Amparense Unifia, como a Feira de Profissões e eventos de responsabilidade social. Semana Jurídica também. Entre outros, juntamente com o poder público da cidade, que trazem à população de Amparo o contato direto com as atividades acadêmicas e de pesquisa do nível superior. Participa do grupo intersetorial formado pela UB Amparo, Unifia, GCM, Polícia Militar, CREAS, Patrulha Maria da Penha, Conselho Tutelar e Fundo Social da Solidariedade do município, na articulação de políticas públicas e sobre a conscientização sobre a violência doméstica e contra a mulher no município. Na organização de eventos e orientações às vítimas e aos envolvidos em crimes dessa natureza. Participa há mais de 10 anos de atividades culturais e artísticas na cidade, com a Companhia de Teatro Casa do Teatro e CIA, Lázara, em diversas peças, enquetes e filmes produzidos na cidade, divulgando cena artística do município e na região. Desde o ano de 2019, seu marido mantém como proprietário a loja Decorato Móveis e Decorações, na cidade de Amparo, firmando-se como uma das novas referências ao setor moveleiro na cidade. Responsável pelo patrocínio e participação de atividades empresariais e culturais na cidade, sempre contribuindo pelo desenvolvimento do município. Participa desde o ano de 2015 do grupo de estudo Movimento Ubandista, Frecha Dourada, organizador e responsável pela manutenção do templo de Ubanda Frecha Dourada, instituição religiosa no município de Amparo
tendo exercido desde 2017 os cargos de primeiro e segundo secretário da instituição. Na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, atuou como na 147ª subseção da UB de São Paulo de Serra Negra, nas gestões de 2016 a 2018 e 2019 a 2021. Atualmente, como conselheiro seccional da UB São Paulo para a gestão 2022-2024. Representa todo o circuito das águas e região Bragantina perante o Conselho Estadual. Atualmente integra a Comissão Estadual de Ensino Jurídico e a Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da UB, responsável pela avaliação dos cursos jurídicos no Estado de São Paulo e no Brasil. Na vida pública, atuou como chefe de gabinete e diretor de administração e governo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul entre os anos de 2017 e 2018. São alguns dos motivos pelos quais merece a justa homenagem pelos trabalhos desenvolvidos em nossa cidade. Por tudo exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da proposta. Obrigado a todos. Novamente, obrigado, Leandro e Tiago, pela presença, e conto com todos os nobres pares para a aprovação desse projeto. Obrigado mais uma vez. Obrigado, vereador. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereadora. A gente fica grata, Edilson, mais uma vez, de você trazer alguém muito especial. Tenho grande admiração pelo Leandro, acompanho o trabalho dele, sei que ele desempenha um papel fundamental e muito importante na construção, inclusive, da educação no nosso município. Então, é com muito prazer que a gente vota favorável a esse título de cidadão amparense merecido. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Edilson, gostaria de parabenizá-lo por lembrar aí do doutor. Eu, particularmente, com a Guarda Civil, a Patrulha Maria da Penha, eu participei da Semana Jurídica na FIA, né, onde o doutor estava presidindo lá com mais alguns advogados. E, pelo que eu andei acompanhando, é uma pessoa que tem trabalhado bastante aí em função da questão jurídica e amparo e na defesa das mulheres também. Então, parabéns aí. Foi merecido e, com certeza, vamos aprovar por unanimidade. Obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Quero cumprimentar o colega aí pela escolha do título, cumprimentar o Leandro pela merecido, viu? Conheço um pouco também do seu trabalho, não tanto quanto a Silvinha, mas um pouco a gente sempre conhece. Então, parabéns, mais que merecido, tá? Com essa honraria. Obrigado, vereadora. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação. E o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 45/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de Lei número 71/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a alteração da Lei número 4.229, de 15 de fevereiro de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Amparo realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seu cabeamento e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Presidente, com a palavra. Pois não, vereador. Na realidade, quando a gente observa esse projeto aí, é aquilo que o Carlitinho já vem batendo aí. É importante porque as pessoas vêm cobrar a gente, porque a rua está o fio tudo sujo, né? Pelo menos, quem sabe agora, havendo a lei, mas que haja fiscalização.
Só também porque o pessoal chega na prefeitura, a prefeitura não sabe quem é que vai resolver o problema. Tomara que a partir de agora haja lá na prefeitura um local que alguém vá e faz a reclamação, ou também os vereadores, e resolva, né? É isso que precisamos. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Posso falar? Pois não, vereador. Pegando um gancho na palavra do pastor, porque quantos projetos às vezes a gente assina aqui, vai para a prefeitura e as pessoas nem sabem que tem aquele que o Carlitinho fez, aquele projeto de lei, que você pode parar, a turma dos taxistas pode parar em qualquer lugar, desde que esteja com a seta funcionando, alerta funcionando, que eles não vão ser multados. Eles não sabiam que existia essa lei. Então, como eu fiz o pedido, daí o Carlitinho me alertou, que eu levei para eles verem que é direito deles, para o passageiro, porque às vezes você está com uma pessoa idosa, tudo, e a pessoa não sabe que existe essa lei. Então, é mais uma lei que a gente pede para a prefeitura tomar consciência que ela tem que ser executada. Porque não adianta nós aprovar a lei aqui, chega lá, fica parada. Então, as leis têm que ser cumpridas. Eu gostaria de salientar, só um minuto, por gentileza, esse projeto aqui, originalmente foi um projeto do vereador Carlitinhos, né, que previa a retirada por um período de 6 meses. Esse projeto de lei, ele amplia o prazo para 1 ano e meio, para que tenham tempo, para que o projeto tenha validade. Originalmente, o vereador apresentou um projeto para retirada de fios e tal, deu um prazo de 6 meses. Esse projeto retifica, pedindo um prazo maior para que se faça a devida adequação. Então, dos 6 meses originais para 1 ano e meio. É isso aqui que trata o projeto, ok? Então, o projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Esse projeto foi aprovado por nós aqui, na época o Carlito apresentou, projeto importante porque a gente vê a situação na cidade, um monte de fio jogado para todo lado aí, né, tá ficando complicado. Mas voltando só um pouquinho no gancho da que a Rosa falou, todos os projetos que na verdade que a gente aprova aqui, na questão de fiscalização, esbarra na prefeitura lá embaixo. Por conta de não ter, não por conta dos fiscais, o pessoal trabalha. O problema também é que não tem gente suficiente. E já foi falado de contratação, agora a gente está tendo um outro concurso que está tendo agora, não tem fiscalização ainda nesse concurso, quem sabe que no próximo. E aí, todos os projetos que são aprovados aqui, que dependem de uma fiscalização, não anda, né? Eu estava, até outro dia, estava comentando aqui, a questão das caçambas em Amparo. Tem empresas que simplesmente não existe a caçamba, não tem sinalização. Eu fui na prefeitura para ver qual secretaria teria que fiscalizar isso. A prefeitura não sabe. Eu não sei se é o trânsito, não sei se é obras, eu não sei quem é. Depende, isso daí, eu lembro que quando a gente foi aprovado aqui na Câmara, o Carlito acho que lembra, né, Carlito? Foi mais tempo que estava comigo. Foi o vereador Fernando Garcia aqui. Isso, ele fez o projeto que teria que ser sinalizada a caçamba, né? Aí, só que lá na época não foi regulamentado pelo prefeito, na época, passou todos esses anos, ninguém sabe qual secretaria pode fiscalizar. Olha que absurdo. E aí a gente tem acidentes, já teve uma pessoa que morreu, que sofreu acidente de moto, bateu na caçamba e faleceu, né? Outro dia lá onde eu moro também, a moça bateu na caçamba porque não tinha sinalização, estava escuro. E quem fiscaliza, né? Então, agora, cara embaixo, não tem a fiscalização adequada, não tem quantidade de quantitativo. Quantas vezes a gente está cobrando sobre isso? Já foi cobrado já na administração passada, essa aqui a gente está cobrando. Falta concurso público, está na hora, várias áreas precisam de fiscalização, infelizmente, e isso daí vai acontecer isso, vai dar mais tempo, se não tiver a fiscalização, vai continuar, pode dar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, vai ficar a mesma coisa, sabe, não consegue melhorar, essa é a dificuldade. Obrigado, presidente. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação nominal, maioria simples.
José Osmar Dorigan. Favorável. Arlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 71/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de lei número 72/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, orçamento vigente e da outras providências. O projeto de lei está em discussão. Eu gostaria só de expor aos senhores vereadores que esse projeto aqui cria uma dotação de R$40 mil para premiação cultural, artística e outras, né, nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A origem dos recursos sairia do superávit financeiro, só a título de esclarecimento. O projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, presidente. Pois não, vereador. Lendo o projeto, achei muito importante. Nós passamos por uma pandemia, agora já é outro momento, né? E esse dinheiro, essa dotação para o pessoal da cultura, isso ajuda a alavancar mais e dar para eles um AMP melhor, né? Acho importante. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. É sua palavra, presidente? Pois não, vereadora. Colocar que esse projeto ele traz como justificativa, como o pastor colocou, essa questão de que quando o orçamento foi previsto, não se sabia ao certo como é que estaria a condição, né, pós-pandêmica ou pandêmica ainda, não se sabia ao certo. Então, essa readequação está justificada por esse fator, né, porque evento cultural, a gente sabe o quanto foi prejudicado ao longo da pandemia, o quanto os artistas foram prejudicados, o quanto não houve eventos de lazer, promoção de lazer, cultura, não só aqui, mas em todo o mundo. E então esse ajuste está vinculado com essa questão que está além do nosso controle, né? Não se sabia como estaria a situação hoje. Com essa vitória em relação à pandemia, a gente consegue voltar com os eventos, voltar com as atividades, e aí, consequentemente, a gente precisa reajustar a verba. Então, deixar claro aí para a população que está justificada esse pedido. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Silvia Forati de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de lei número 72/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Carlos Alberto Martins, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 46/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo ao Serviço Espírita de Proteção à Infância, CEPI. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Eu solicito a presença da vice-presidente da mesa, vereadora Rosa, para assumir a presidência. Boa noite, senhora presidente, mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu gostaria de enaltecer o trabalho da CEPI, por isso a indicação para a concessão dessa laura. O trabalho da CEPI, Serviço Espírita de Proteção à Infância, começou no ano de 1975 por um grupo liderado pelos empresários Valdir e Ana Beira. Desde então, foram mais de 20 mil vidas impactadas diretamente por essa iniciativa de transformação social.
A CEPI presta serviços de proteção social básica, convivência e fortalecimento de vínculos, atendendo crianças e adolescentes de famílias da cidade de Amparo. Todas as atividades são realizadas em contraturno escolar para garantir o acesso aos direitos inerentes à criança e ao adolescente. Desde a sua fundação, a CEPI investe na prevenção de incidências de risco, prestando serviços de forma continuada, permanente e planejada, contribuindo na socialização e no exercício da cidadania, desenvolvendo habilidades e descobrindo talentos. A instituição acredita que a responsabilidade de transformar vidas e fazer a diferença está em cada um de nós. A história do CEPI acontece todos os dias desde o ano de 1975. Acreditam que acolher a vida desde o início transforma toda a jornada e contribui assim para a formação de cidadãos de bens. Estes foram os primeiros passos rumo a um futuro digno para centenas de famílias, porque cuidar hoje das sementes do amanhã é construir diariamente a diferença que queremos no mundo. Em 1982, o CEPI ganhou uma nova sede. O espaço construído oferece novas salas de aula, quadra poliesportiva, refeitório e uma estrutura completa para o atendimento pela instituição. Após 15 anos de atividade, o CEPI estava sólido o suficiente para aumentar o número de atendidos. Os objetivos da instituição em atender cada vez mais crianças e adolescentes se tornava ainda mais realidade. A vontade de servir e de ampliar ainda mais os seus atendimentos sempre foi uma realidade do CEPI. Em 2002, o CEPI passou a atender 460 crianças diariamente, número expressamente maior daqueles atendidos em 1975, quando do início de suas atividades. Mesmo com os desafios, a CEPI e seus colaboradores juntos enfrentaram mais um desafio com a chegada da pandemia. A história continuou sendo escrita, contribuindo com mais de 600 famílias atendidas pela instituição no enfrentamento da dura realidade que se apresentava. Foram distribuídas cestas básicas, leites, produtos de higiene e limpeza para auxiliarem no dia a dia das crianças e adolescentes atendidos pela instituição. O dever de todos os envolvidos com o CEPI, que é de transformar vidas, e mesmo na situação enfrentada, continuaram e se realizaram com o propósito de sua missão. O objetivo do CEPI é educar crianças e adolescentes para a prática da cidadania, proporcionando-lhes condições para que se desenvolvam de forma integral, considerando suas capacidades físicas, intelectuais, emocionais e morais. Formado por colaboradores, pessoas de uma equipe comprometida em formar cidadãos, os serviços oferecidos na instituição contam com profissionais engajados que contribuem com a transformação de vidas e, desta forma, com a construção de um mundo melhor. Cumpre notar que as ações da instituição também conta com o trabalho de voluntários que dedicam seu tempo, conhecimento, amor e habilidades para a formação desses cidadãos, fortalecendo as atividades da instituição. A assistência social no contraturno escolar também faz parte dos trabalhos oferecidos pelo CEPI, com serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes, onde esses serviços atendem crianças de 0 a 6 anos, visando o fortalecimento dos vínculos familiares, o direito de brincar, além de ações de socialização e de sensibilização para a defesa dos direitos das crianças. No mesmo sentido, destaca-se também os serviços socioeducativos para as crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, tendo como foco intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas a partir dos interesses dessa faixa etária, como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social, que visam o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O CEPI
conta com diversos projetos, entre esses o Projeto Cidadão do Amanhã, que oferece proteção social às crianças e adolescentes, visando a prevenção da incidência de risco social e pessoal, prestando serviço de forma continuada. Na instituição também são fomentados os projetos Bombeiro Mirim, que desenvolve um trabalho de cunho socioeducativo voltado à criança e adolescente visando o fortalecimento de sua identidade, contribuindo com sua construção pessoal, social e com a vivência social. Policial Mirim, que promove ações integradas com foco na prevenção das ocorrências de risco social e pessoal, baseadas em valores morais, na formação cidadã, em requisições de conhecimento em relação à educação para o trânsito, preservação do meio ambiente, conscientização sobre a prevenção de acidentes e o perigo das drogas. Recruta Mirim, que promove ações educativas que proporciona a educação para a cidadania, realizando atividades que envolvam noções de ética, civismo e desenvolvimento de atividades sociais positivas, contribuindo com a formação integral das crianças. Amigos da Natureza, onde as crianças e adolescentes adoram ter o contato com a natureza, mostrando a responsabilidade de cada um nessa importante luta para salvar a natureza por meio do desenvolvimento de conhecimentos e atitudes que influenciam as melhorias necessárias para a preservação. São oferecidas às crianças e adolescentes, como parte dos trabalhos desenvolvidos pela instituição homenageada, cursos de artesanato, canto e coral, capoeira, dança, desenho e pintura, esportes, ginástica rítmica, hip hop, informática, música, violão, instrumento de sopro e flauta, percussão / fanfarra e teatro, além de diversos outros projetos tão importantes para a formação individual. Portanto, é de reconhecido destaque a atuação da hora indicada, que merece justa homenagem por esta Casa de Leis e reconhecimento de toda a população amparense. Por todo o exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para que, conjuntamente, aprovemos essa proposta. Muito obrigado a todos. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. Posso falar, presidente? Pois não, vereador. É com muito orgulho que a gente dá essa honraria também para a CEPI. Eu que faço parte de lá, faz 32 anos que eu sou voluntária no CEPI. Eu tenho uma sala lá de costura, onde nós costuramos as roupas das crianças, as roupas das meninas que trabalham lá. Então, o trabalho lá é muito grande e o que a dona Ana faz lá dentro não é brincadeira, não. Eu acho que nenhuma escola particular tem tudo o que tem no CEPI. O CEPI é fantástico, as crianças são tratadas com maior carinho, então as crianças que até brigam as mães, né, para conseguir uma vaga lá, que é tão difícil porque quem está não sai. Então, o senhor foi muito feliz nessa honraria de dar esse título para a CEPI, porque a CEPI é merecedora de tudo isso e muito mais. Obrigado pelas palavras e parabéns à senhora por pertencer a essa coisa linda que Amparo tem, né? Muito orgulho que a gente faz parte, sim, do CEPI. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto de decreto legislativo número 46/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo.
Moção de aplausos número 26, 2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Aplausos pela passagem do 111º aniversário da ETEC João Bellarmino e pelo importante índice alcançado no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira, em 2022. A moção está em discussão. Mais uma vez, eu gostaria de cumprimentar a senhora presidente, mesa, senhores vereadores, todos os presentes, internautas que nos acompanham. É com muito orgulho que eu apresento essa moção de aplauso à ETEC João Bellarmino, que nasceu como Liceu de Artes e Ofícios de Amparo, sendo a primeira escola técnica instalada no interior do estado. Inaugurada no dia 28 de setembro do ano de 1911, teve como seu patrono e grande responsável pela sua instalação em Amparo o coronel João Bellarmino Ferreira de Camargo, que também foi presidente dessa Câmara Municipal. O seu filho João Bellarmino de Camargo Júnior, professor de aritmética e geografia, foi diretor da unidade em 1917. Em 1994, a ETEC João Bellarmino passou a ser administrada pelo Centro Paula Souza, a maior rede de ensino técnico profissionalizante da América Latina, com mais de 300 unidades espalhadas no estado de São Paulo, estando no corrente ano de 2022, a unidade amparense comemorando o seu 111º aniversário de fundação, que é de merecido registro e digno de nossos aplausos. Deve-se ressaltar ainda, para a alegria do povo de Amparo Região, que o índice IDEP, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Brasileira, deste ano, divulgada no mês de setembro, a ETEC João Bellarmino obteve a 16ª colocação entre todas as escolas públicas do estado de São Paulo e 48ª colocação no Brasil, no território nacional, 48ª colocação. Esta importante conquista é fruto do empenho dos gestores e do corpo docente, que ao longo do tempo contribuíram para a formação de excelentes profissionais técnicos de aproximadamente 20 cidades de nossa região. Atualmente, a ETEC João Bellarmino oferece cursos nas mais variadas modalidades para mais de 2.000 alunos. Valemos registrar ainda os votos de aplausos dessa Casa de Leis e parabenizar as professoras Cleusa Buquerque, Ercília Calef de Souza, Everli Calef Cardoso, Cláudia Jundi, Sônia Bueno e Elza Passe Vernier, todas que dedicaram parte de suas vidas à ETEC João Bellarmino, seja pela dedicação à nossa educação, seja quanto na referida escola, e que, através de portarias expedidas pelo governo, neste ano, passaram a gozar de merecida aposentadoria. Em razão disso, a Câmara Municipal de Amparo apresenta esta moção de aplausos à ETEC João Bellarmino pela relevância de sua atuação em nosso município, o que também é de nosso conhecimento e merecido registro, e as já nominadas professoras que se aposentaram esse ano pelos relevantes serviços prestados à instituição de ensino. Que cópias dessa moção sejam encaminhadas à ETEC João Bellarmino, na pessoa de sua diretora, a professora Ana Paula Belotto, o qual pedimos seja dado conhecimento a todos os professores, entre estas, as professoras recentemente aposentadas, já mencionadas acima, e os demais educandos, servidores e colaboradores, para que recebam os nossos aplausos. Eu gostaria de pedir aos nobres colegas desta casa que aprovassem essa moção de aplauso e que todos, se possível, assinassem em conjunto comigo essa moção. Muito obrigado. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável.
Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. A moção de aplauso número 26/2022, autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Tem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, em explicação pessoal. Tempo de 10 minutos sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do Regimento Interno. Vereador Conrado. Boa noite, presidente. Boa Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Boa noite ao público presente, aos internautas que nos assistem. Eu vou iniciar minha fala hoje falando a respeito da Guarda Civil Municipal, que na data do dia 6 realizou aí a prisão aí de uns indivíduos aí que estavam roubando gado pelo bairro do Brumado. Na verdade, quando houve a solicitação, já estava com 22 cabeças de gado aí dentro do caminhão. Então a equipe chegou lá e conseguiu surpreender esse grupo aí, que era aparentemente de 6 pessoas. A maioria fugiu, né? E só ficou o motorista. Esse motorista foi preso. No dia seguinte saiu na audiência de custódia, mas está havendo a investigação para tentar localizar aí os outros autores aí desse delito aí. O que é importante ressaltar que a gente está com a patrulha rural. Tem 2 viaturas na área rural e agora começa a surtir o efeito daquele investimento que foi feito aí na segurança pública na área rural. Então o pessoal da área rural está mais feliz agora porque tem viaturas passando. A extensão territorial do município de Amparo Rural ele é muito grande, ele abrange aí 70% do nosso município, então com certeza precisa mais aí, além dessas 2, se possível, mais viaturas ainda. O concurso está em andamento, com certeza vamos ampliar mais aí essa proteção também ao homem do campo, porque eles também ficam muito isolados da área urbana, então às vezes demora muito para chegar uma viatura para socorrer aí numa situação de crime. Então, essas viaturas estando naquele local facilita bastante e é mais segurança para a população rural. Eu fui procurado também essa semana a respeito da ponte do bairro do São Dimas, a ponte nova, né, que está quase pronta, mas ainda está faltando iluminação pública. As reclamações são referentes a pessoas que, principalmente que estudam nas escolas perto e tem que passar ali. Mulheres às vezes tem que passar a noite e as pessoas estão com medo ali de possa haver ali alguma abordagem que no futuro ali a gente já teve ali pessoas aliciando mulheres, né? Principalmente na parte escura, na parte da viela, onde a gente pediu para trocar todas as lâmpadas. E a gente sabe que iluminação pública ela favorece muito bem aí a proteção de pessoas da sociedade aí. Eu fiz 2 requerimentos e chegou aqui a resposta hoje, né? Um dos requerimentos foi a respeito da Ponte Pênsil, que fica ali próximo ali do Atlético. Eu acredito que outros vereadores também já tenham feito essa solicitação, mas até então a gente não teve nenhuma resposta plausível a respeito. E o pessoal me passou aqui a resposta daquela ponte, que é a seguinte: em reunião ocorrida no dia 19/9 entre o SMDU, ficou acordado que a SMDU fará o projeto, orçamento e solicitação para a contratação de passarela substituindo a ponte pênsil existente. Diante disso, assim que finalizar essa fase, será iniciado o processo licitatório para a contratação da nova empresa. Ou seja, então vai ter que esperar um pouco ainda mais, né? Porque antes tinha abrido a licitação, não apareceu nenhuma empresa aí interessada em fazer essa obra aí. Agora vai fazer o projeto e vai abrir novamente. Então eu peço às pessoas que tenham mais um pouco de calma até que seja realizada essa nova licitação. Outro requerimento, requerimento número 104/2022, na qual eu solicitei informações a respeito do aumento do vale alimentação da prefeitura. Eu acho que o Carlito também já fez também, né, um requerimento a respeito.
Exatamente. E a gente sabe que durante a pandemia esse tempo foi muito defasado o valor, né? As coisas subiram muito. E aí os servidores, principalmente, eles vêm reivindicando esse aumento aí desse vale alimentação, na qual o executivo também me passou a seguinte informação. Importante destacar a preocupação de Vossa Senhoria considerando a escalada da inflação dos últimos anos. Preocupação essa que é a mesma de toda a administração municipal e mediante essa preocupação e com o apoio desta colenda Casa de Leis, conseguimos nesse ano conceder ao servidor público municipal reajuste da inflação, que não fora feito nos últimos anos, porque acarretou no aumento da deflação salarial e perda de poder de compra dos servidores municipais. Ainda com o apoio dessa Casa de Leis, aprovamos uma mini reforma administrativa, elevando o salário dos servidores públicos municipais e recuperando o valor do profissional. Aproveito para informar Vossa Senhoria, todos os demais vereadores, que a Prefeitura Municipal de Amparo tem realizado estudos para viabilizar o aumento do valor do ticket de alimentação. O projeto vem caminhando junto às demais ações prioritárias para o governo em favor da população amparense. Ainda em tempo, agradeço a Vossa Senhoria e os demais vereadores. Então, essa reivindicação ela é antiga, né? Então, na época aí da gestão passada, não foi repassado aí o valor também, né, do dissídio, esse valor do ticket, então os servidores vêm cobrando. E com nós aqui não é diferente. A gente sabe que houve a mini reforma, realmente deu um certo gás aí nos servidores, mas precisa ainda mais. Foram mais de 26% que ficaram para trás e com certeza não vai voltar mais. A mini reforma foi importante. Em janeiro agora teremos aí com certeza o valor do dissídio, né, que não é aumento salarial, é o dissídio inflacionário do ano. Está girando aí em torno de 9, né? Deu uma caída nos 2 últimos meses aí, tomara que feche um pouco mais para dar um pouco mais para os servidores públicos municipais. E também foi acordado que no meio do ano que vem vai ter uma mini reforma novamente para poder alancar aí esses valores salariais, principalmente dos servidores que ganham menos aí. E também verificar, a gente da Guarda Civil também está com um plano de carreira aí, que foi feito lá no passado, foi feito muito mal feito, né? Já faz 3 anos que tem esse plano de carreira e ninguém sobe de promoções, né? Tá na tabela horizontal, nem vertical. E para vocês verem, tem um artigo que fala lá para o guarda subir de cargo, de uma função para outra aí, ou de letra, ele tem que ter ali 1.800 horas de curso. Então acho que tem que ter um super-homem, né? Porque se a gente trabalha todo dia, como que vai fazer todas essas horas de curso aí? Então tem muita coisa que precisa ser acertada na Prefeitura de Amparo e o plano de carreira da Guarda é um deles. Inclusive, presidente, o pessoal quer marcar uma reunião com os senhores vereadores também para expor essa situação, que a gente já montou a comissão e já vai começar a trabalhar nesse sentido também. Obrigado, boa noite. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Boa noite a todas e todos. No próximo sábado, a gente comemora o Dia dos Professores, dia 15 de outubro, e a gente sabe que nessa data chovem elogios, chovem felicitações, mas é uma data também de não só comemoração, mas de luta em defesa da educação em todos os seus âmbitos. Então, hoje eu pretendo falar um pouquinho, nesse meu tempo de explicação pessoal, sobre educação. Eu começo em nível macro e finalizo falando um pouco sobre o nosso município também. Nós estamos diante de uma decisão eleitoral e a gente sabe que durante as campanhas as emoções afloram, aparecem muitas notícias não tão verdadeiras, isso não é uma novidade da eleição desse ano, já aconteceram no passado, e assim como no passado, essas notícias falsas estão atreladas com o tema da educação, né? E essas notícias falsas, gente, a gente tem que ficar muito atento, porque elas surgem como uma cortina de fumaça, para esconder o descaso que vem acontecendo no âmbito educacional no nosso país. A gente vale lembrar que o orçamento para o ano que vem é o menor orçamento para a educação, para o MEC,
para o nosso Ministério da Educação, é o menor orçamento dos últimos 10 anos. Vale ressaltar que está acontecendo bloqueios de verba para a educação que podem influenciar, inclusive, na aquisição de livro didático, quiçá no bom andamento das nossas universidades públicas. Eu acho que a gente tem que observar quantas universidades foram construídas nos últimos anos, como estão as filas de vaga para as creches, como está a evasão escolar, quanto de dinheiro tem sido investido. E é importante colocar também que esses cortes previstos, 30% deles está no âmbito educacional. A gente colocou aqui semana passada, quando a gente aprovou uma moção muito feliz, apresentada pelo presidente em relação ao teto de gastos, que foi um absurdo aprovado no ano de 2016, a chamada PEC da morte. E eu coloquei aqui nessa casa, nessa tribuna, que tanto educação como saúde são duas pastas que não há limite orçamentário, né? Que você sempre tem que aumentar os investimentos, porque são áreas que demandam sempre um orçamento muito grande, porque elas são cruciais para o bom andamento da sociedade. Quando a gente vê corte na educação, e aí vem o desespero, porque o corte é anunciado, de repente a equipe de campanha do atual presidente já se posiciona e fala: você está maluco? Vai cortar dinheiro para educação em plena campanha eleitoral? Então, a gente vê aí como o fato da gente estar em campanha eleitoral mudam algumas decisões, né? Então, eu aponto esse corte absurdo de gastos na área educacional. É um absurdo que o MEC tem um orçamento de 300 milhões a menos para 2023. Não é chamado de corte, né? É chamado de contingenciamento, que é uma palavra bonita para corte de verba para a educação. Então, não adianta a gente elogiar professor, falar que a gente defende a educação e defender corte de verba. Vale lembrar que a gente teve escândalo também no Ministério da Educação. Havia um gabinete paralelo que cobrava propinas de prefeitos para que as verbas do MEC chegassem até lá. E a gente teve ministro de Educação caindo por conta dessa denúncia, né? Veja, cobrar propinas de prefeito para receberem a verba do governo federal. Então, todas as fake news, nessas notícias falsas, essas inverdades que surgem no período eleitoral, elas vêm como uma cortina de fumaça para esconder a tragédia do sistema educacional público que o Brasil vem vivendo nos últimos anos. Reitero, o orçamento previsto para 2023 é o menor, está entre os menores dos últimos 10 anos. Agora a gente vem também para nossa cidade. A gente tem planos de educação. A gente tem o Plano Nacional de Educação e a gente tem o Plano Municipal de Educação. Esse plano municipal são as metas que a educação no município tem que atingir até o ano de 2025. Ele é feito em 2015 e essas metas têm que estar cumpridas até 2025. É importante a gente colocar que aqui em Amparo, a meta 20, ela fala em equiparar o salário dos professores com os profissionais da mesma formação, valorizar os profissionais. Retomo aqui algo que eu sempre coloco aqui. A tabela salarial dos professores de Amparo está achatada. Não está sendo respeitada a evolução funcional. A gente tem um achatamento no salário dos professores da rede municipal aqui de Amparo. Então, meta 20 não está sendo cumprida. 2001 fala sobre o piso nacional do magistério, que o município deve cumprir o piso nacional do magistério. Mas um ponto que não está sendo cumprido porque nossos professores da rede municipal não recebem o piso nacional do magistério. Depois, a gente tem a 20.2, que fala sobre projetos para a saúde física e mental dos profissionais. Também não há nenhum projeto nesse sentido. É claro que a gente tem aí mais 3 anos, né, para serem implantados esses projetos, então a gente já deixa aqui o nosso apelo para que sejam implantados. Inclusive, a gente tem uma reclamação muito grande de muitos professores que, com todas essas mudanças e faltas de respeito aos direitos trabalhistas, tem sim a sua saúde mental afetada, e a gente sabe que professor com saúde mental afetada prejudica a ponta, prejudica o aluno, prejudica o dia a dia da escola, prejudica o bom andamento da educação. Então, a saúde mental dos professores precisa sim estar como prioridade. Eu aproveito para pontuar aqui a necessidade que a Amparo tem da criação de um núcleo específico para o atendimento psicológico, para o atendimento das demandas, tanto das escolas quanto das entidades assistenciais. Em conversa semana passada com algumas entidades assistenciais foi colocada essa demanda. A gente precisa solucionar esse problema, porque a gente está com muita demanda de alunos, de estudantes, de crianças e adolescentes
com questões psicológicas e não está tendo atendimento aqui em Amparo para isso. O Amparo tem na sua rede toda só 4 psicólogos nas unidades de saúde, isso sem contar o CAPS. Nas unidades de saúde são apenas 4. Então a gente precisa urgente de projetos que viabilizem o bom andamento da saúde mental de todos os nossos alunos e também dos nossos professores, que vêm passando aí por bastante dificuldade, por bastante tensão no seu ambiente de trabalho, por conta de algumas decisões da secretaria que não foram decididas de forma coletiva junto com os professores da rede, mas que acaba afetando diretamente a vida profissional de todos eles. A meta 21, ela fala sobre o plano de carreira de acordo com o piso, mais uma meta que não está sendo cumprida, porque, de novo, Amparo não paga o piso nacional do magistério. Então, mais uma meta não sendo cumprida. E a meta 21.04 é uma meta que eu, particularmente, vou cobrar e faço a defesa aqui, que é um estudo para ver se é possível que os professores tenham direito à licença remunerada para realizar mestrado, doutorado, estudos, né? Porque a pesquisa, a gente que está em todas as áreas, mas principalmente na educação, a pesquisa é muito importante. Você ter uma formação acadêmica é muito importante para a construção do dia a dia escolar. Então, a gente vai lutar muito pela meta 21.04. Por que eu coloquei tudo isso para vocês? Para explanar aqui para todo mundo como é que está a situação da educação, tanto em âmbito nacional, é claro que a gente tem só 10 minutos, eu poderia falar sobre educação por horas, porque é a minha área de atuação, e também no âmbito municipal. A gente tem o funcionalismo público da educação insatisfeito aqui em Amparo hoje. E, infelizmente, não só eu, os outros vereadores também, somos procurados muitas vezes pelos profissionais da educação com reclamações, com dúvidas, porque os seus direitos trabalhistas muitas vezes estão sendo atacados e a gente tem o dever aqui de colocar essa situação. Porque não adianta no dia 15 de outubro a gente colocar homenagem, a gente agradecer aos professores, a gente dizer que está lutando em defesa da educação e apoiar esse tipo de situação. É doloroso, e eu falo agora como professora e não como vereadora, quando a gente recebe os parabéns de grupos ou pessoas que a gente sabe que não defendem a educação, que a gente sabe que, no fundo, torcem para que ela esteja cada vez mais fraca, cada vez com mais evasão escolar, cada vez com menos alunos indo para o mercado de trabalho, tendo uma formação digna. E sabe por quê, gente? Porque, para quem está no poder, você ter um aluno com uma formação crítica, você ter um aluno que está disposto a correr, lutar, é ruim, né? Porque ele vai disputar o poder com os poderosos. Então, é melhor que as crianças, os adolescentes, estejam todos ali, bem calminhos, né? Os professores também, bem calminhos, porque aí não há disputa de poder. Então, é muito triste quando a gente recebe os parabéns desses grupos que têm os seus interesses à frente do interesse do bem comum. Então, fica aí essa indignação antecipada, porque eu sei que muitas vezes é o que acontece. 15 de outubro, todo mundo se comove, todo mundo se mobiliza. Mas na hora de lutar pelo direito dos professores, pelo direito dos alunos e pelo avanço das políticas públicas educacionais, muita gente abre mão da sua posição. Obrigada, boa noite. Próximo inscrito. Vereador Mineiro. Boa noite, vereadores, presidente. Boa noite, vereador. Só ia dar um recadinho aqui, presidente. A gente lutou tanto aí para trazer o aparelhinho auditivo, né? E agora, cara, as pessoas não estão indo colocar o aparelho. E semana passada, os médicos ficou lá, prontidão para atender Amparo, e faltou a maioria. Tudo certinho e faltou. Então tem gente que precisa, e os outros falam que vai e não vai, e deixa os outros de atender os outros. Então é um recadinho sobre isso aí. E queria falar também sobre a catarata. A catarata começou a fazer os exames agora, dia 3. Tá? Então tem uma fila aí de 411 pessoas precisando. E provavelmente dentro de 60 dias é para zerar essa fila de catarata. Então já está tudo meio andando. E vai ser no Ana Sintra, né? Era para vir um caminhão, um ônibus aí, para fazer essas operações, mas não vai ser no Ana Sintra. Então fechou um convênio lá com a Ana Sintra e é isso aí. E queria agradecer também a administração pelo começo lá do asfalto na Boa Vereda, né?
Eu tive lá esse final de semana andando lá e tá ficando bom lá, né? Tanto tempo, né? Na verdade já é pra estar asfaltado, né? Já consta asfaltado, mas tá aí. Só tá asfaltando, tá ficando legal lá. Então é só isso, presidente. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Próximo inscrito. Vereador Pastor Elson. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, nobres vereadores, público presente, também aqueles que estão online, também a imprensa local. Quero, presidente, aqui, nessa oportunidade, agradecer a administração e agradecer também a Secretaria de Esporte, porque a nosso pedido fizeram na Rua Thier, no Jardim das Aves, uma pracinha para as crianças, colocaram ali brinquedo para as crianças e deixaram ali bem bom para as crianças aproveitar. Então quero agradecer a administração por isso. Também, presidente, estou preocupado com as UBS, daqui a pouco chega o verão e está faltando nessas UBS ali bebedouro de água. Tem colocado bebedouro, mas não bebedouro que gela, e o pessoal tem cobrado. No Moreirinha mesmo já fez o pedido há tempos e diz que estão fazendo a licitação, mas essa licitação parece que não termina e não resolve a situação. Então fica aqui a minha indignação, é por isso, presidente. Presidente, também eu quero aqui salientar que nessa casa nós votamos em favor dos professores, não votamos contra, votamos o valor de 10,16%, é o que tinha no momento para ser votado, e essa casa votou em favor. Então nós não votamos contra a educação, mas sim a favor, e se amanhã o prefeito mandar verba, nós estaremos votando, mandar algum projeto para casa, né? Quando nós vemos também ao governo federal fazendo o contingenciamento nas faculdades, depois houve um recuo, mas estava dentro da lei. Mas como agora é época de política, tudo vira politicagem, né? Infelizmente. Mas nem tudo é fake news, como a vereadora aqui colocou. Quando nós vemos o ex-presidente, ex-presidiário falar, ele fala sobre o aborto e depois volta atrás. Ele fala em matar a criança. Ele fala sobre as drogas e depois volta atrás. Mas ele fala. Entendeu? É porque ele não tem, talvez, um filho drogado na casa dele. Isso não é fake news. Quando se fala do PCC, que são aliados do PCC, isso não é fake news. No entanto, o STF foi contra, não deixou tirar o vídeo que foi postado. Não tirou. Está lá o vídeo, permaneceu, a juíza entendeu que é real. É real. Então, está alinhado ao PCC, sim. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo num país que as pessoas preferem um ladrão governando do que uma pessoa que não tem condenação. Porque o presidente Bolsonaro não tem nenhuma condenação, os filhos dele não têm nenhuma condenação. Falam. Eu votei nessa casa em favor dos professores aí, falaram que eu tinha até comprado casa com dinheiro do povo, eu mandei provar. Porque minha esposa passou com um carro que é da minha sogra, que ela utilizou, falaram que o carro, e eu tinha ganho de dinheiro. Mas por quê? Porque as pessoas preferem fazer isso, ilações contra as pessoas. Mas quando a gente fala da universidade, a gente fala de doutrinação. Um professor passa 4 anos, muitas vezes alguns doutrinando as pessoas. Sou professor de filosofia, pedagogia, não tenho problema. Mas eu nunca doutrinei ninguém. Sempre respeitei as pessoas. E é o que nós devemos respeitar as pessoas. Entendeu? Mas chega dentro de uma faculdade, muitas das vezes, não todos. Você fica 3 anos com um professor, 4 anos, e ele fica doutrinando as pessoas. E escola é para ensinar o que a pessoa precisa. Uma estudante, está aqui no jornal, ela foi vítima de perseguição após declarar voto em Bolsonaro na Marcha para Jesus. Chegou na faculdade, na Unirio, estão perseguindo ela. Ali falaram, você vai ver, você vai perder o ano e tantas outras coisas. Ela procurou o jurídico para poder entrar com ação contra eles. Que país é esse? E você não pode se manifestar. Nós estamos em democracia. Não estamos em democracia. Democracia você fala,
respeita o outro falar, entendeu? Agora, quando nós olhamos, tem coisa que é fake news, tem coisa que não é, mas é fácil você pegar um pedacinho da fala da pessoa e colocar. Mas quando nós falamos de um concorrente que foi condenado em 3 instâncias, por 10 juízes, não foi por um juiz, e está concorrendo, por que não deixaram o Roberto Jefferson concorrer? É interessante, porque ele é aquele que acusou do mensalão, e ele teria que falar cara a cara com o ex-presidente, porque ele conviveu junto. Então ele teria que discutir com ele. Quer dizer, um ex-presidiário pôde se candidatar, não é ficha limpa, é ficha suja. Ainda as condenações existem, só mudou de endereço, né? Mas nós vemos que o brasileiro não é bobo. Hoje nós olhamos uma Câmara diferente, um Senado diferente. Fala que a direita não gosta de negro, mas quem mais elegeu negro foi a direita. Fala que não gosta de pobre, o que é isso? Acho que a gente devemos lutar para um país melhor, mas um país que, se ganhar um ex-presidiário, infelizmente vai ter que ser presidente da gente, vamos respeitar como presidente. Que país é esse? Aonde diz que um jovem pode roubar o celular, coitadinho dele, é um menino. É um menino, mas uma parente minha lá em São Paulo tomou um tiro por causa de um celular que ela não quis entregar. Um jovem onde mora no prédio ali da minha irmã, ele desceu, saiu com o tênis, roubaram o tênis dele, ele discutiu por causa do tênis, morreu. É um menino, mano. Para matar não é um menino. Não é um menino. Por isso que o PCC apoia. Porque é da mesma laia, ficou preso também. Eu acho que a gente está na hora de rever os nossos conceitos. A gente tem que entender. Conhecimento não quer dizer idoneidade. Não. Tem pessoas que é analfabeto, mas é idôneo. Sabe o que fazer. Sabe o que pensar. Então, quem está nos ouvindo, ao votar, pense bem. Não vamos voltar ao passado. Entendeu? Temos um homem aí que ele é bruto, fala o que pensa, mas nós sabemos quem é ele. Pelo menos não é um condenado. Pelo menos não ficou preso por causa de bilhões e bilhões de dinheiro que foi roubado. Bilhões de dinheiro que foi roubado. E sabemos, foi condenado por 10 juízes em 3 instâncias. Infelizmente, agora o consórcio de mídia, porque está com medo de perder todo o dinheiro que tem, né? Hoje a Globo não recebe mais o que quer. Hoje a Folha de São Paulo está em uma falência. Então eles têm que se ajuntar e falar o que eles querem, né? Mas só que tem 51 milhões de pessoas nesse país que olhou para o presidente, deu a ele a segunda oportunidade, e eu tenho certeza que nós vamos virar. Vamos virar para que o Brasil... Falar que o Brasil não está bem? Olha, o Brasil teve deflação. O Brasil está crescendo. Está crescendo. Agora, uma pandemia de 2 anos. Fecha tudo! Eu disse para o prefeito, se fosse o mandato do prefeito o último ano, ele perdia a eleição. Cadê o Dória? Todos que mandou fechar tudo, está aí. E eu que ajudo famílias como outros, sabe a necessidade, a dificuldade das pessoas. Hoje o Brasil está crescendo. Amparo mesmo está aí, ó. Amparo está faltando pessoas para trabalhar, não estão achando, entendeu? O Tenda está procurando gente para fora. Outras empresas procurando gente para fora, porque não tem mão de obra. E não só aqui, em vários lugares. Está faltando mão de obra. Mas tem emprego. Para quem quer trabalhar. Agora tem gente que, infelizmente, que não quer trabalhar, né? Nem todos. Agora, a gente tem que entender. Não adianta nós olharmos para o retrovisor. Vamos olhar para frente. Para frente. E eu tenho certeza. As pesquisas, 37 milhões e 500 mil recebeu as pesquisas. Tem que ter pesquisa. Mas 15%, 16%, olha,
o Haddad sempre... Não, eles diziam, o problema não é a pesquisa. Não, vai ganhar em primeiro turno. Quer dizer, eu estou ganhando para falar para o meu patrão. Está me pagando, então eu tenho que falar. Aí hoje, não quero que acabe a pesquisa, mas tem que haver sim uma investigação. Porque tem pessoas que votam por números. Porque alguém está na frente, vão votar nele, não vão perder o meu voto. É pena. Por isso que é importante que os candidatos observem muito bem. Olhe a biografia das pessoas. Examine. Não adianta você... Infelizmente, a maioria do nosso povo só tem Globo para ver, né? Infelizmente. Só tem TV aberta. E a gente, infelizmente, as pessoas de menos condições, mas esperamos que eles tenham consciência, porque eu tenho conscientizado aqueles a qual tem estado. Sou contra o aborto. Agora, querem matar uma criança? Põe aqui, ela aqui, ó, tira do ventre, pega um pedaço de pau e mata ela. Ué, qual a diferença de matar ela no ventre? Não é uma criança? Sou contra as drogas, tem que cuidar. Nós temos aí o Carisma, nós temos 5 casos de recuperação, cuidando de quem necessita, cuidando. E não é fácil ver uma mãe chorando, um pai chorando. Está aí, um minuto, presidente, está aí o nosso guarda municipal. Nós temos aí, e quantas vezes vê aí, filho querendo matar a mãe, como houve esses dias atrás. Queria matar a mãe, estava na noia, drogado, e agora falar coitadinho do drogado, tem que cuidar dele, mas está aí. O cara vai preso, é traficante, vai solto. É porque, infelizmente, né, alguém que já foi presidente não está preso. Então, é a única coisa que dá cadeia nesse país ainda é você ter um filho e não pagar pensão. É melhor roubar bilhões do país que você não vai preso. Mas não deixe de pagar pensão, não. Pague pensão. Porque senão você é preso. Obrigado, presidente. Próximo inscrito. Vai morar nesse país do pastor que ele disse que está indo tão bem assim. Vereador Carlos Casotti. Por favor, vereadora. Boa noite, senhora presidente, mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras. A minha fala deve ser bem breve. Eu gostaria só de salientar que a semana passada, no dia 5/10, nós estivemos em visita com o superintendente lá em Três Pontos, superintendente do SAI, o Antônio Carlos Bernardes, o chefe de gabinete, o João Pedro, o engenheiro Luiz Paulo Fajonato, né? Nós estivemos em visita lá no loteamento São Roque e no Chácara das Águas, Serra das Estâncias. Nós fomos verificar no loteamento São Roque a captação de esgoto, né? Com essa a represa que vai ser construída, não vai ser possível mais jogar detritos, né? E lá no loteamento São Roque, em Três Pontos, tem uma peculiaridade muito grande da forma que capta o esgoto lá. Então nós estivemos lá com o superintendente estudando uma nova fórmula para a gente tentar resolver aquele problema. E também verificando o local para a instalação daquela caixa d'água de 100 mil litros de água que vai contemplar o Chácara das Águas, né? Ele vai ser instalado nas proximidades do Serra das Estâncias e vai abastecer o pessoal do Chácara das Águas. Como vereador lá do distrito de Três Pontos, que sou, eu gostaria de formular aqui, nesta casa, os agradecimentos de uma toda especial ao nosso ex-subprefeito, né, o Pop, que hoje ele deixa as atividades de subprefeito lá em Três Pontos e vai ser diretor do Departamento de Agronegócio e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Nós gostaríamos de agradecer todo o empenho, toda a dedicação com que o Pop teve para com o nosso distrito. E nós esperamos que dentro em breve o senhor prefeito nomeie o mais rápido possível o novo subprefeito para o distrito de Três Pontos e quiçá o novo subprefeito trabalhe de uma forma tão exacerbada quanto
a UPOP teve com um carinho todo especial para com o nosso distrito. Nós gostaríamos de agradecer a todo o trabalho realizado e desejar sucesso nessa nova empreitada para o UPOP. Gostaria só de falar alguma coisa a respeito das eleições que se aproximam, e todos nós sabíamos que haveria polarização dentro da normalidade, embora as pesquisas indicassem ganho de certos candidatos no primeiro turno, certamente iria ter polarização. E a gente temos que respeitar as partes, né? Cada um tem uma forma de ver e tem uma forma de visualizar o futuro e esperar que o Brasil caminhe sempre para caminhos mais progressistas. Nós já tivemos experiências nada agradáveis no passado. Eu gostaria só de colocar nessa casa uma forma de ver as coisas. Eu já tenho 63 anos de idade, já vi muitos governantes passarem por esse Brasil, uns bons, outros menos bons, uns que tinham tudo para ser a salvação do nosso país e infelizmente foi decepção. Eu só penso no seguinte: como chefe de família, como pai que tem filhos, como é que eu vou falar para o meu filho? Filho, trabalha, seja honesto, o trabalho dignifica o homem. Quando nós estamos na iminência de ter um ex-condenado presidente da República. Então, é uma forma da gente ver as coisas. Não dá para engolir certas coisas que nos são impostas. Se nós estivéssemos num país sério, o candidato do PT nunca poderia ser candidato. Foi julgado, foi condenado. E através de uma manobra do judiciário, infelizmente, uma manobra. Porque tiraram o foco da coisa. Ele não poderia ser julgado em Curitiba, disseram que tinha que ser julgado em Brasília. Como ele tem 75 anos de idade agora, as coisas se inverteram. Mas o delito ficou lá atrás. Ninguém chegou e falou, não, ele foi absolvido. Então eu me preocupo com a família, me preocupo com o povo brasileiro, me preocupo com aquilo que eu vou dar de exemplo para meu filho, meu neto, aquilo que eu vou pregar na igreja que eu ministro a minha fé. O crime compensa ou o crime não compensa? Que país nós estamos? Eu queria deixar essa reflexão para vocês. Então são todas tantas coisas, cada um tem a sua maneira de colocar, o outro tem a sua maneira de colocar, um é favorável a isso, outro é favorável àquilo. Tem gente que consegue inverter, deixar o certo como errado e o errado como certo. Mas nós temos capacidade suficiente para saber o que é melhor para o nosso país. E eu acho que o que nos apresenta, através do candidato que foi liberto sem ser inocente, não é o melhor para o nosso país. É uma forma pessoal de eu encarar a realidade dos fatos. Temos que respeitar, nós estamos numa democracia, e na democracia a maioria dos votos vence. Então, o que nós temos que fazer? É lutar por nossas convicções. Se as pessoas acreditam que o candidato do PT é o melhor, façam campanha, tentem convencer. Aqueles que acham que a família, trabalhar pela legalidade das coisas é o melhor, vamos tentar convencer o maior número possível de pessoas para que isso seja concretizado nas urnas. Nós temos que respeitar o que a maioria decidir, mas temos que nos posicionar. Nós não podemos simplesmente ficar inertes a essa situação que nos apresenta. Não sejam, a nossa igreja fala, ou seja quente ou seja frio, não seja morno. Mais ou menos isso, né, pastor? O morno não dá.
Então nós temos que nos posicionar, ou de um lado ou de outro. Vamos ver o que Brasil que eu quero para minha família, para os meus filhos e para os meus netos. Quero chegar para o meu filho e falar para ele assim: filho, trabalhe honestamente, o crime não compensa. Muito obrigado. Próximo inscrito. Sem mais inscritos, presidente. Sem mais inscritos, eu gostaria só de comunicar aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de fazer um convite para os senhores e para todas as pessoas que nos ouvem, para participarem, por gentileza, senhores vereadores, participarem da audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde de prestação de contas referente ao segundo quadrimestre do ano de 2022, atendendo os dispositivos da Emenda Constitucional número 29, do artigo 12 da Lei Federal número 8689/90 e Lei Complementar 141/2012, que será realizada no plenário desta Câmara Municipal no dia 11 de outubro do ano de 2022, terça-feira, amanhã, às 14 horas. Contamos com a presença de todos os senhores. Eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 17 de outubro do ano de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.